Confissões. Santo Agostinho. De Magistro, do Mestre. Capítulo 8. Não se discutem inutilmente estas questões. Assim, para responder àquele que interroga, devemos dirigir a mente, depois de perceber esses sinais, as coisas que estes significam. Agostinho. Certamente resumiste com acerto tudo o que eu queria, e devo admitir que estas argumentações me parecem mais claras agora do que quando, disputando em nossas indagações, as tirávamos de não sei que esconderijos. Contudo, aonde quero te levar por meio de tantas voltas e rodeios, é difícil dizer neste momento. Talvez julgues que foi mero divertimento, ou que nos afastamos das coisas serias com questões menores, buscando nisso, quando muito, uma utilidade por pequena e medíocre que seja. Ora, se estas discussões tivessem que gerar algo de grande ou importante, seria bom que o soubesses agora, ou, ao menos, ter disto um vislumbre. Todavia, eu gostaria que, antes de mais nada, não julgasses eu ter feito contigo uma brincadeira inoportuna, embora às vezes usando de tom jocoso, a minha brincadeira jamais deverá ser tida como infantil, pois eu nunca visei bens pequenos, ou medíocres. No entanto, se te dissesse que era precisamente a eterna bem-aventurança para onde, com a ajuda de Deus, isto é, da própria verdade, pretendia conduzir-te com passos pequenos, ajustados ao nosso pé vacilante, recearia parecer ridículo por ter começado com um caminho tão longo, não em consideração às próprias coisas, que são significativas, mas aos sinais. Espero que me perdoes, portanto, se quis fazer contigo uma espécie de prelúdio, não para brincar, e sim para treinar a agilidade e a agudeza da mente, que nos facultarão mais tarde não só suportar, mas também amar a luz e o calor daquela região da vida bem-aventurada. Adiodato. Continua por esta senda, pois eu não julgaria desprezível, ou de pouco valor qualquer coisa que digas ou faças. Agostinho. Então, continuemos. Retomemos aquela parte da nossa discussão sobre os sinais, que não significam outros sinais, aquelas coisas que chamamos significáveis. Em primeiro lugar, dize-me se homem é homem. Adiodato. Agora, na verdade, não sei se estás brincando. Agostinho. Por quê? Adiodato. Porque me estás perguntando se o homem é diferente de homem. Agostinho. Julgarias também que estou a zombar-te se te perguntasse se a primeira sílaba deste nome é mesmo o, e a segunda men? Adiodato. Certamente. Agostinho. Mas negarás que estas duas sílabas deem homem? Adiodato. É como negar? Agostinho. Pergunto, pois, se és o mesmo que estas duas sílabas unidas. Adiodato. De maneira alguma, porém percebo agora onde queres chegar. Agostinho. Fala, então, uma vez que não crês tratar-se de zombaria. Adiodato. Julgas, talvez, que se possa concluir que não sou homem. Agostinho. Mas diga-me, não pensas o mesmo, já que concordaste ser verdade tudo o que foi dito, e de onde se tira essa conclusão? Adiodato. Não vou manifestar meu pensamento antes de ouvir de ti qual a intenção da pergunta se é homem, te referias às duas sílabas ou ao seu significado? Agostinho. Antes, responde-me qual o sentido em que tomaste a minha pergunta, pois, se é ambígua, devias precaver-te, e não responder antes de ter certeza quanto ao sentido de minha pergunta. Adiodato. É porque me seria obstáculo esta ambiguidade, uma vez que respondi num sentido e no outro, naturalmente que homem é homem, e estas duas sílabas nada mais são do que duas sílabas, e o que elas significam nada mais é do que é homem. Agostinho. Brilhante a tua resposta, mas por que tomaste nos dois sentidos apenas o que se diz, homem, e não as demais coisas de que falamos? Adiodato. É de que modo poderia me persuadir de que não tomei assim das outras? Agostinho. Se tivesses tomado apenas a minha primeira pergunta só no aspecto do som das sílabas, não me terias respondido nada, pois até poderia parecer-te que nada houvesse indagado, mas, como fiz repercutir no teu ouvido 3 palavras, uma das quais repeti no meio, dizendo, utrum homo sit, se homem,
tu tomaste a primeira e a segunda palavra não conforme os mesmos sinais, mas pelo que elas significam, coisa evidenciada pelo simples fato de que te ocorreu de imediato dever responder à minha pergunta com rapidez e desembaraço. Adiodato. Dizes a verdade. Agostinho. Qual motivo então te fez preferir tomar só a palavra do meio, homo, segundo o som e o significado? Adiodato. Mas agora tomo-a exclusivamente pelo seu significado. Concordo contigo não ser possível conversar-se a mente, ouvidas as palavras, não evocar logo as coisas de que aquelas são sinais. Por isso, mostra-me como eu pude ser enganado por esse raciocínio, que concluiu que não sou homem. Agostinho. Será mais oportuno reapresentar-te as mesmas perguntas, para que tu possas perceber por ti mesmo onde erraste. Adiodato. Está bem. Agostinho. Não vou perguntar-te o mesmo que antes, pois já o concedeste. Antes, observa com mais atenção, se na palavra homo homem, a sílaba, ou é outra coisa que não ou, e a sílaba mo nada mais que mo. Adiodato. Não vejo, na realidade, nada além disso. Agostinho. Observa ainda se, ao juntar estas duas sílabas, pode-se fazer um homem. Adiodato. Absolutamente te concederia isto, uma vez que concordamos, acertadamente, que, depois de ouvir o sinal, a mente examina seu significado, e só após o exame concede ou nega o que foi proposto. Mas aquelas duas sílabas, quando separadas, são sem qualquer significado, e por isso ficou assente que tem valor apenas como som. Agostinho. Estás, pois, convicto que não se deve responder às perguntas senão de acordo com as coisas que as palavras significam. Adiodato. Não vejo como haveria de concordar com isto, desde que se trate de palavras. Agostinho. Gostaria de saber o que responderias àquele zombeteiro que, dizem, fez sair um leão da boca do companheiro com quem discutia. Após indagar-lhe se o que dizemos sai da nossa boca, e não lhe sendo possível negá-lo, induziu facilmente o interlocutor a proferir o nome leão. Feito isso, começou a andar ao redor dele e escarnecê-lo, pois admira que aquilo que dizemos sai da nossa boca, e não podendo negar que proferir a palavra leão, estava assumindo que, sendo embora boa pessoa, vomitaram um animal tão feroz. Adiodato. Não seria difícil responder a esse brincalhão, pois eu não concordaria que tudo o que dizemos sai da nossa boca, uma vez que proferimos apenas sinais, e o que da nossa boca sai não é a coisa significada, mas o sinal que a significa, assunto este de que tratamos há pouco. Agostinho. Com isso refutarias corretamente, mas que me responderias se te perguntasse se homem é um nome? Adiodato. Que mais haveria de ser? Agostinho. Então, quando te vejo, vejo um nome. Adiodato. Não. Agostinho. Queres que te diga o que disso resulta? Adiodato. Não te incomodes, eu mesmo, ao responder-te que um homem é nome quando me perguntaste se homem era nome, reconheço que declarei não ser eu homem, e fiz isto apesar de já termos estabelecido que só devemos admitir ou negar o que é dito conforme o significado das coisas. Agostinho. Parece-me, todavia, que não foste incidir nesta resposta sem motivo, pois a própria lei da razão, gravada em nossas mentes, pode iludir a tua vigilância. De fato, se te perguntasse o que é homem, responderias talvez, animal, porém, se te perguntasse que parte da oração é homem, só poderias responder corretamente dizendo nome, por aí concluímos que homem é nome, e animal. O primeiro, ser nome, dizemos enquanto é sinal, o segundo, ser animal, quanto a coisa significada. Se alguém, pois, me perguntasse se homem é nome, responderia que é, uma vez que esta pergunta deixa entender que a indagação é a respeito de homem só como sinal. Se, ao contrário, me perguntar se homem é animal, anuirei mais facilmente porque, mesmo que se omitissem os termos nome e animal indagando apenas o que é homem, obedecendo àquela regra do falar que já estabelecemos, a minha mente voltar-se ia para o significado daquelas duas sílabas e só poderia responder animal, e até poderia acrescentar a definição completa, isto é, animal racional, mortal, não te parece? Adiodato. Certamente, mas, se concordamos que é um nome, como nos subtrairmos à conclusão desagradável de que não somos homens? Agostinho.
demonstrando que a ela não se chegou pelo sentido das palavras, quando concordamos com o nosso interlocutor. E se este quisesse deduzir lá da palavra considerada como sinal, nada haveria a temer, pois qual prejuízo haveria em confessar que não sou aquelas 2 sílabas? Adiodato. Nada mais verdadeiro. Mas por que então incomoda ouvir dizer, tu não és homem, uma vez que, pelo que já vimos, é uma verdade incontestável? Agostinho. Por ser difícil evitar de pensar que aquela conclusão, ao ouvirmos estas 2 sílabas, não se relacione com seu significado, pela regra de grande e natural valor, segundo a qual a nossa atenção, ao ouvirmos os sinais, volta-se logo para as coisas significadas. Adiodato. Aceito quando dizes,